Olá, meus amigos, tudo bom? Quem tá falando aqui é o Renan e, enfim, esse aqui é mais um vídeo nosso tratando de política. Nós vamos deixar de lado um pouquinho o tema da censura, que é um tema muito importante pra gente do MBL, para tratar de algo que o pessoal pediu muito pra gente nos comentários no YouTube, no WhatsApp, no nosso e-mail, que é falar mais das eleições. A gente havia feito um vídeo lá pela época de abril, dia 28 de abril, com o cenário para 2018 das eleições, com o cenário da época, né, e com algumas previsões do que poderia acontecer, e enfim, algumas coisas aconteceram, outras não, e aí pediram pra gente fazer uma continuidade, e a gente vai fazer agora a versão 2 desse vídeo, né? Antes de continuar, eu peço pra você, por favor, curta o vídeo, clica no sininho e se inscreva no canal, a gente precisa muito disso, ainda mais em tempos de censura. Se você gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribua, né? Aí você ajuda a manter nosso canal vivo e também o nosso trabalho de ativismo político vivo, forte e influente, como o Facebook não quer. Pois bem, no dia 28 de abril a gente fez um vídeo, né, com cenários para a eleição, explicando que os partidos e os pré-candidatos à presidência da República estavam divididos em blocos, né? Não eram necessariamente blocos ideológicos, né, ainda que houvesse algum tipo de alinhamento ideológico neles, mas eram muito mais blocos de ação política e de articulação política. À época eu dividi tudo em 5 blocos, sendo que dos 5, 4 realmente estavam interessados em ganhar a eleição. E quais eram esses blocos? O primeiro bloco é o bloco do eu sozinho, é o bloco basicamente que tem o Jair Bolsonaro. Na época eu dizia que era uma candidatura que tem um piso alto, mas que eventualmente também tinha um teto, não só por causa da rejeição, mas com o fato de ele não conseguir avançar de forma consistente no eleitorado feminino. O segundo bloco é o bloco da esquerda light limpinha, é o bloco da Marina Silva e do Joaquim Barbosa, que era candidato à época, né? Era um bloco que, enfim, ia trazer demandas do judiciário, ia trazer demandas do politicamente correto, ia ser o bloco da Rede Globo, e de, inclusive, diversos setores da imprensa, e era um bloco que ia tentar falar, olha, nós somos de esquerda, mas nós não somos corruptos. O terceiro bloco é o da dita centro-direita democrática, né? Basicamente é o bloco que continha candidaturas como Rodrigo Maia, do DEM, que continha o Flávio Rocha pelo PRB, que continha o Henrique Meirelles pelo MDB, o Paulo Rabelo de Castro pelo PSC, o Álvaro Dias pelo Podemos, o Geraldo Alckmin pelo PSDB, e esse bloco ele era muito importante porque ele seria muito disputado. O candidato que ganhasse esse bloco, que continha basicamente todos aqueles partidos do dito centrão, que continha prefeitos, governadores, vereadores, candidatos a deputados e senadores, ou seja, uma máquina gigantesca, ele seria o bloco mais disputado, né? E isso a gente avisou que realmente era o que ia acontecer, ele iria se definir e ter uma candidatura só em algum momento. O quarto bloco era o bloco da esquerda populista, era o bloco que pretendia ficar com o legado do Lula. Disputavam esse bloco a Manuela Dávila, o Haddad e o Ciro Gomes, né? Eles querem basicamente os votos do Lula para poder se firmar como força para ir para o segundo turno. E no quinto bloco, que não é um bloco ideológico, mas é um bloco de propósito, havia a candidatura do Amoedo, com a candidatura também do Guilherme Boulos, que, enfim, não estava pensando em coligar com ninguém e não estava pensando em ganhar a eleição, estava a fim de marcar posição para eleger suas respectivas bancadas na Câmara dos Deputados. Pois bem, a gente fez uma série de previsões sobre esses blocos, e agora que o tempo passou, ou seja, a gente já está em final de julho, começo de agosto, a gente pode falar para vocês o que aconteceu e também fazer mais previsões para o que poderá acontecer durante as eleições. Vamos lá, a gente vai começar agora com o primeiro bloco, o bloco do eu sozinho, que basicamente é a candidatura de Jair Bolsonaro. Ele é tratado como um bloco por si só, porque é um candidato competitivo, um candidato que construiu a base eleitoral dele sozinho ao longo dos últimos 3 anos e que, gostem ou não da estratégia dele, ela vem funcionando bem até aqui, não à toa ele lidera as pesquisas, né? A gente falava que o Jair estava no bloco do eu sozinho justamente porque ele navegava sozinho. O fato é que, né, ao longo dos últimos meses, ele tentou firmar algum tipo de aliança para poder ter tempo de TV. O Jair, assim como nós, percebeu que ele não teria a força que ele estava imaginando na internet, muito por causa da censura imposta pelo Facebook, não só as páginas da direita, mas a páginas políticas e páginas como um todo. O Facebook mudou o algoritmo dele no começo do ano e também, após fazer censuras a páginas que apoiavam o Bolsonaro e outros elementos na direita, ele teve o poder de resposta dele, o poder de impacto dele muito afetado. Ele, inclusive, numa entrevista afirmou que ele tá, dias que ele, por exemplo, fazia uma postagem tinha alcance de 1 milhão, passaram a ter um alcance de 100 mil com muito esforço. E é um fato, ele infelizmente foi afetado por isso, e isso afeta a estratégia de campanha dele. Tanto que aí ele foi tentar negociar com o PR para ter ali o Magno Malta, que é um senador que se posiciona muito bem, em especial nos últimos 4 anos,
Porém, a negociação ali não deu certo, houve também críticas pelo fato de ele estar se aliando com o partido que tinha, o Valdemar da Costa Neto. De alguma maneira, enfim, a aliança não aconteceu e o PR preferiu ficar junto com o bloco do Centrão. Depois houve tentativas de tratativas, por exemplo, com o PRP, para tentar trazer um general para ser vice, também acabou não acontecendo. Posteriormente houve a conversa com a Janaína Pascoal, só que rolaram diversas brigas com os setores da campanha, com as próprias declarações da Janaína, e o fato é que o Jair ainda não tem um vice, e ele possivelmente pode ter como vice, por exemplo, o dono, vamos dizer assim, do PSL, que é o Luciano Bivar, né, que é a grande liderança ali deles. Né? O Bivar sempre sonhou em ter uma candidatura à vice-presidência, ele já foi candidato a vice-presidente, enfim, num momento onde ele não teria um vice ilustre, né, e no momento onde determinadas lideranças na própria campanha dele imaginam que se ele tiver um vice muito ilustre, a hipótese de fazer um impeachment contra ele se torna maior. Né? A ideia de ter um vice que seja ou um pouco mais radical ou um pouco não palatável, por exemplo, para o Centrão, faz sentido. Enfim, menciona-se por aí o nome do Luciano Bivar, já mencionaram o Luiz Felipe de Orleans em Bragança, que é um nome bem bacana, mas o fato é que o Bolsonaro ele vai partir para essas eleições sem apoio partidário, sem máquina, porém com diversos parlamentares e diversos candidatos concorrendo esse ano, falando que vão apoiar ele, mesmo com seus partidos estando no Centrão. Né? Havendo então uma aliança com a candidatura do Jair Bolsonaro de uma maneira diferente da que convencionalmente se faz na política, mas que permite que ele tenha palanque e competitividade em alguns estados, sim, né? Porque ele não vai ter tempo de TV e o sistema clássico de máquina. Mas ainda assim vai ser muito interessante a gente analisar como um modelo diferente de ação política numa eleição presidencial vai se firmar agora, em especial depois das censuras impostas pelo Facebook. Bom, vamos falar do segundo bloco, o bloco da esquerda limpinha e cheirosa, a esquerda que continha à época o Joaquim Barbosa e a Marina Silva. Pois bem, o Joaquim Barbosa desistiu da sua candidatura e a Marina Silva, ela ainda é candidata, aparece nas pesquisas com mais de 2 dígitos, às vezes com 10%, 11%, às vezes até com 15%, porém, de alguma maneira ela não conseguiu atrair nenhuma aliança para obter tempo de TV. A Rede é um partido nanico, não tem base nos estados, não tem base política, não tem base eleitoral e tampouco faz parte do debate político no país. A verdade é que a rede dela, ela tentou jogar a rede ao mar para capturar a população e não acabou catando ninguém, né? Então ela toda ambientalista vai ter que talvez fazer um tarrafo ou outras maneiras de pescar eleitores um pouco menos politicamente corretas. O fato é que ela ainda não retirou a candidatura, permanece lá e é um nome, querendo ou não, competitivo a priori, muito por causa do recall que ela tem de votos das 2 últimas eleições, né, e a capacidade que ela teria de capturar eventuais eleitores do lulismo, né? Afinal, ela teve votações expressivas em regiões onde o lulismo também é forte. Os seus financiadores clássicos na elite financeira brasileira não estão necessariamente animados com a candidatura dela e estão olhando para outros horizontes, em especial a candidatura do Geraldo Alckmin. Fato é, Marina Silva se encontra numa encruzilhada e talvez o caminho para ela seja se aliar com a candidatura do Centrão. Ela vai fazer isso? Nós não sabemos ainda. O que nós sabemos é que seria muito doloroso para ela rasgar o discurso dela de que ela é a nova política, que ela é diferente de todo mundo para fazer isso. Né? Vamos assistir de camarote. Vamos partir agora para a esquerda populista, e essa aí realmente tá uma zona geral. O que ocorre? Né? O Ciro Gomes, antes de tudo, ele não foi nem convidado a participar daquele showmício ridículo do Lula, vocês lembram? Ele não foi convidado, não participou, não está prestigiado pelo lulismo e foi tentar arrumar novos amigos dentro do Centrão. Lutou, enfrentou muita oposição e aí ele caiu em uma série de briguinhas com o MBL, foi um pouco burro, né? Cometeu algumas declarações deploráveis e aí ele foi errando em sequência a ponto de perder qualquer viabilidade no Centrão. Ou seja, agora ele está isolado e provavelmente nem o petismo ele vai ter. Já no petismo o problema é outro, né? O petismo também está dividido. Né? Lula mantém sua candidatura simbólica de dentro da cadeia para se manter como uma grande liderança viva da esquerda. Ele não quer, no fundo, que outro líder surja e ocupe seu lugar e ocupe seu espaço não só no imaginário da esquerda como líder da esquerda no Brasil, mas também na máquina do petismo, né? Máquina eleitoral do petismo. Ele de forma alguma quer permitir que isso aconteça. Porém, a gente tem hoje um Zé Dirceu na rua que está articulando e torcendo para que o PT lance logo uma candidatura. Porque o PT precisa botar o bloco dele na rua, porque eventualmente, tendo o Lula hoje mais de 30% das pesquisas
e eu realmente acredito que o PT tem um número expressivo com Lula nas pesquisas, a capacidade dele converter pelo menos metade disso para um candidato que fique com 15% e tenha a chance de brigar para ir para o segundo turno é real. E o petismo, como enxerga o nosso querido, né, José Dirceu, é capaz de fazer isso. Eles teriam estrutura, tem máquina, tem prefeitos, tem governadores e são capazes sim de operar dessa maneira, né? A briga lá ocorre de um lado o Haddad, tentando se viabilizar loucamente, e de outro o Jacques Wagner, né, ex-governador da Bahia, que também conta com esse empurrãozinho do José Dirceu. Manuela fica correndo ali de um lado para o outro, mas enfim, ela vai fazer muito mais figuração e tentar brilhar com o nome dela do que qualquer outra coisa, e provavelmente deve pintar de vice de alguém nessa brincadeira toda, né? Esse é um bloco que, de fato, se o Lula ungir o seu candidato, terá chances de ir para o segundo turno, né? Então não é brincadeira, né? As pessoas ainda não estão, às vezes, imaginando o que possa acontecer, mas se eles forem divididos, ou seja, o Ciro manter a candidatura, o Lula não ungir a candidatura do Ciro e lançar um outro candidato, vai ser uma briga de foice dentro da esquerda. E aí a gente vai poder ver nas próximas semanas, por exemplo, o petismo atacando quem? O Ciro. Porque não se iludam, eles estão brigando ali por boa parte da mesma base eleitoral, em especial no Nordeste. Já no terceiro bloco, o bloco da centro-direita pragmática, o pau comeu, né? Conforme a gente estava esperando, todo mundo tentou disputar e o Centrão ficou ali como uma noivinha, aguardando, né, o marido, né, o esposo chegar para levar ela para o altar eleitoral. Diversas candidaturas acabaram, o Flávio Rocha acabou, a candidatura do Rodrigo Maia assumiu, o Meirelles vai manter uma candidatura simbólica ali com um determinado fim, que eu vou explicar para vocês também, né? E na prática, na disputa final com Álvaro Dias e Geraldo Alckmin, disputou também o Ciro Gomes, que quase levou, teve perigo de levar esse bloco, mas o Geraldo, por fim, levou. O Geraldo vai ficar com uma estrutura monstruosa de governadores, de prefeituras, vereadores, candidatos a deputados, tempo de TV assombroso, e vai tentar, a partir disso, viabilizar sua candidatura, que é uma candidatura morna e que não tem impacto na sociedade civil. E vamos entender, o Geraldo fez ali o que ele sabe fazer melhor, que é a política de bastidor. Aquela política quietinha, não conversa de lado, de fechar uma costura, de costurar uma aliança. E ali ele fez o que eles esperavam dele, né? O que agora pouca gente está esperando é que ele vai conseguir embalar e empolgar as pessoas para essas eleições. Ele é o candidato do establishment, a capa da Isto É falava justamente isso, que ele era o candidato do establishment, porém, né, ele não venceu isso sem luta, né? Houve uma disputa muito grande com o Ciro Gomes, que mesmo estando em outro bloco, né, e esse foi uma surpresa na nossa análise, eu não previa que o Ciro Gomes poderia ter esse movimento e que os partidos dessa centro-direita pudessem fazer isso, mas houve um momento onde Ciro Gomes chegou a ter grandes chances de fechar, muito porque parlamentares influentes dentro de PP, dentro de PR, dentro do DEM, conseguiram convencer suas lideranças partidárias, em especial os parlamentares do Nordeste, de que o Ciro era um nome bom e viável que lhes ajudaria nas eleições para legislativo nos seus estados, especialmente os estados do Nordeste, né? O Ciro tem uma influência muito grande nesses partidos do Centrão no Nordeste. Então ele conseguiu criar isso, né? E aí isso também foi utilizado pelas lideranças dos partidos do Centrão para ganhar leverage, para ganhar meios de dificultar a negociação com o Geraldo e assim fazer com que o Geraldo, em bom português, abrisse as pernas para suas demandas, né? Pois bem, o Geraldo vai contar com muito tempo de TV e ele vai lutar para tentar tirar os votos do Bolsonaro ir para o segundo turno. A leitura do time do Geraldo é de que o Geraldo vai para o segundo turno com eventualmente um candidato da esquerda, né? E isso a gente vai falar agora na próxima análise. Pois é, pessoal, agora que o cenário está definido e cada bloco tem o seu respectivo candidato, a gente vai assistir agora porrada pura, porque os candidatos dos blocos vão tentar roubar eleitores de outros blocos, né? A primeira briga que a gente vai ver vai ser a briga entre Geraldo Alckmin com Henrique Meirelles de Escudeiro, como Batman e Robin, né, tentando destruir o eleitorado do Jair Bolsonaro. E vai ser uma briga muito interessante de assistir, porque são dois modelos completamente distintos. Jair Bolsonaro com internet, com militância espontânea, com participação ativa da sociedade na campanha dele, contra um modelo mais antigo de política e mais clássico de política eleitoral no Brasil. É como se a gente assistisse dois sistemas, né, completamente diferentes concorrendo agora pelo mesmo eleitorado.
Então, o que você vai poder acompanhar vai ser um Geraldo Alckmin talvez agressivo, ou talvez seja uma leitura diferente. Em vez de atacar o eleitorado do Bolsonaro, né, batendo de frente com o Bolsonaro, eles vão tentar provar que o Alckmin é mais capaz de entregar o que o eleitorado quer em termos de segurança, em termos de crescimento econômico. Ele vai conseguir, nós não saberemos, né? Vamos ver qual vai ser a estratégia adotada. Outra coisa é o Henrique Meirelles, que vai manter a candidatura dele para ser basicamente o foco da porrada destinada ao governo Temer. Ele faz a defesa do governo Temer, enquanto a base, a gigantesca base de prefeitos, candidatos a deputado, candidatos a senador, candidatos a governador, vão atuar junto com o candidato do Centrão, que é o Geraldo Alckmin. Eu vou fazer depois um vídeo específico sobre essa disputa, mas essa disputa aí vai definir muita coisa e é uma disputa muito aguardada pelos analistas. A segunda briga, não dá nem pra falar que é uma briga, vai ser basicamente um massacre, né? Imagina que a Marina Silva, ela como se fosse um cervo pequenininho andando no meio de um monte de leões. E o que acontece? É ela, com mais de 10% de intenção de voto, sendo caçada por Ciro Gomes e pelo petismo, né, que vão ter tempo de TV, vão ter estrutura e tem muito mais vigor para participar dessas eleições, loucos para roubarem as intenções de voto dela. E ela vai estar lá com algum apoio incipiente da mídia tentando se firmar, né, ali naquela grande selva, na savana eleitoral, e eles basicamente devorando o eleitorado dela. Pode esperar isso, já foi feito contra ela nas eleições passadas, né? A Dilma Rousseff agiu de forma até suja com ela, foi muito agressiva, mas conseguiu à época reduzir as intenções de voto da Marina e tornar ela inviável. Eu acredito que a gente vai ver o mesmo sendo feito pelas candidaturas de esquerda, demonstrando que ela não é uma candidatura para enfim, liderar o bloco que não é exatamente de centro-direita, e inclusive é um eleitorado mais pobre, um eleitorado mais feminino, vai ser um alvo de um ataque muito especial. Então a gente pode prever aí Marina sendo caçada, sendo atacada de forma implacável. E por fim, dentro da esquerda, vamos ver o que vai acontecer, né? O petismo está basicamente correndo contra o tempo. Vão ter candidato ou não vão ter candidato? Vão embarcar na candidatura do Ciro ou não? E Ciro Gomes, após basicamente ter feito um enfrentamento burro com o MBL, perder esse enfrentamento, depois de perder também o Centrão, ele vai poder recorrer a quem? Né? Vai voltar para a esquerda e vai poder ter forças para enfrentar a candidatura do petismo? Como é que isso vai acontecer? Eles vão firmar alguma aliança? Como isso será construído? Vamos lembrar que Ciro tentou acenar, né, para esse blocão com as políticas menos estatizantes no ponto de vista econômico, né? Ainda assim ele permanece dizendo suas baboseiras, como por exemplo seu desejo de soltar o Lula e etc, e de colocar o judiciário dentro de uma caixinha, mas na prática Ciro Gomes ele se enfraqueceu bastante, então ali também haverá uma briga fratricida, né? Então, de novo, assistam essa que é a terceira grande briga, que enfim será acompanhada com muita atenção aqui por nós, e nós, se pudermos participar dessa briga para que todos nesse bloco saiam perdendo bastante, vocês vão contar com a gente, vocês verão nossa atuação bem firme nisso. É isso, pessoal, agradeço aí, é um vídeo longo, mas é um vídeo importante. Mande uma opinião, vê o que vocês acham, opinem, discordem, concordem. Enfim, a gente ao longo da campanha vai fazer mais vídeos como esse. Muito obrigado e um abraço. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre.